Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Boss Voice começando aqui. Eu sou Caroline Calaça e eu quero te convidar para interagir com a gente. Pode mandar aqui suas perguntas, suas dúvidas. A gente vai responder para você aqui ao vivo. Hoje eu tenho uma convidada especial. Eu tô aqui com a Cris Dias e a Cris, ela é fundadora da rede Laces, que é uma rede de salões de beleza. E além disso, também eles têm várias linhas de produtos naturais, cosméticos naturais. Eu sou cliente, adoro, você vai conhecer hoje. Cris, bem-vinda, que bom receber você aqui. Muito obrigado, Carol, pelo convite. Um prazer aqui estar compartilhando com vocês um pouquinho da história da minha empresa. Muito bom. Bom, antes da gente começar a falar da história da sua empresa, conta pra mim um pouquinho de como você entrou nisso, porque a gente estava conversando antes, estava me contando da sua empresa familiar, que tem aí, foi fundada pela sua família, e a maioria das pessoas que estão assistindo a gente aqui, boa parte das pessoas, vieram também de uma empresa familiar, que é a realidade das empresas do Brasil hoje em dia, né? Do Brasil não, do mundo, porque a maioria das empresas são familiares. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas me conta como é que foi isso na sua família e como é que tudo surgiu. Sim, bom, eu sou a Cris Dias, né? Então eu trabalho nessa empresa familiar desde o início. Então o Laces foi fundado em 87 pela minha mãe. Eu tenho a formação, eu sou cosmetóloga, além de cabeleireira desde os 15 anos, eu tenho a minha formação acadêmica em cosmetologia. Enfim, e o Laces iniciou em 87, mas na verdade a história do Laces vem há mais de 100 anos, porque o meu avô, que era um cabeleireiro naturalista, veio da Espanha em 1920 para se casar com a minha avó, tiveram 7 filhos, a minha mãe é a 7ª filha. E ele trabalhava como um barbeiro naturalista, um cabeleireiro naturalista. Então, ele fazia os próprios cosméticos e essas fórmulas são base das nossas fórmulas que a gente usa até hoje, né? Ah, que interessante. Então, em 87, a gente começou a abrir o primeiro espaço Laces, né? Hoje, e a gente é muito, né? Para quem não conhece, a gente é focado na saúde do cabelo, para que a beleza seja uma consequência dessa saúde. Com uma metodologia própria, produtos naturais, orgânicos, né? Então, a gente é um salão voltado para a saúde do cabelo, Sim. né? E ao longo desses anos, a gente foi desenvolvendo produtos, novos processos, justamente para sempre ir atualizando, né? Esse processo de, enfim, de cuidado do bem-estar e do cabelo das pessoas. A rede de salões dela, para quem não conhece, porque tem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro assistindo a Sim. gente, aqui em São Paulo, eles são muito bem posicionados e eles conseguiram se diferenciar bastante. São produtos voltados para um público bem diferente, um público A, um público B, que tem poder aquisitivo alto. São tratamentos com valor agregado. E aí, as pessoas têm a possibilidade de continuar esses tratamentos em casa. Então, vale muito a pena entender o que eles fizeram para serem tão diferentes. Mas sabe o que me chama a atenção? Eu lembro da minha avó. Você falou que foi seu avô que Sim. começou com tudo isso. Minha avó era dona de salão de beleza no interior de São Paulo. Minha avó Que já legal. faleceu. Mas eu me lembro quando eu era criança que a minha avó, ela tinha uma pele de bebê. Minha avó não tinha uma ruga. Ela tinha a pele fininha. E ela usava todos os produtos naturais, tanto no rosto quanto no cabelo. Ela tinha uma rotina. Então ela plantava babosa no fundo do quintal e ela me ensinava a fazer as misturas de babosa pra gente fazer hidratação no cabelo, passar no rosto. E eu acho legal que a gente tá voltando muito agora para esse momento em que o natural é valorizado, que a gente olha para as plantas, a gente olha para a natureza e a gente enxerga valor nisso. Por um tempo, tudo que era mais químico era mais valorizado e agora a gente está voltando às origens. E você, como é que começou você nessa atuação profissional, né? Porque hoje você trabalha nas fórmulas, desenvolve produtos. Me conta sobre a sua formação. Eu comecei, né, justamente muito para ajudar minha mãe, porque ela, enfim, a gente vem de uma família muito simples e a gente, enfim, galgou todo esse desenvolvimento, né? E no começo eu comecei ajudando minha mãe. Meu sonho era ser arquiteta. Cheguei a fazer a formação de 2 anos de arquitetura, mas a vida acabou me trazendo novamente para o salão.
E é um negócio de família que é muito assim, eu sou muito apaixonada pelo que a gente faz, porque é uma beleza diferenciada, é uma beleza muito... eu falo que a gente busca, através dos cosméticos e através da experiência dos salões, buscar a melhor versão, a versão verdadeira das pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas querem ser... Hoje a gente está vivendo muito, né, esse momento de você olhar a perfeição através das mídias sociais e querer se transformar em alguém hoje. Verdade. E no passado eram as novelas, né? A novela das 8, a novela das 9. Então as pessoas vinham com aquela foto e queriam se transformar em alguém que não é aquela própria pessoa. Sim. E hoje a gente está vivendo essa transformação, né? Algo que a gente já planta há muito tempo, né? Dentro do nosso desenvolvimento do nosso trabalho no dia a dia, mas que essa busca da sua melhor versão, né? Então acho que eu me apaixonei muito por isso, e por isso que eu acabei voltando, né, para esse universo da beleza, porque é uma forma de você transformar o ser humano de dentro para fora, não só aquele visual que a gente vê no espelho, né? Você Sim. ter uma pessoa que muitas vezes senta na sua cadeira e que está por algum motivo triste, por algum motivo não bem naquele momento, e você, através do toque, através dos aromas, através do cuidado, você transforma aquela pessoa, ela sai feliz, Sim. né? Sem muitas vezes não ter transformado o corte do cabelo. Porque né? é de dentro Porque mesmo, é de né? Eu dentro, começo a me né? ver diferente, eu me olho e me sinto bem, e isso se reflete na maneira como eu E esse é o comporto. poder da natureza, na verdade. Isso é Eu muito acho que bom. o ser humano né, as grandes cidades, a tecnologia e a própria indústria da beleza se distanciou muito, né, de uma beleza plastificada, uma beleza convencional, muito industrializada, e se distanciou dessa babosa lá do quintal, que provavelmente a sua avó não só cultivava, mas ia lá conversar com a babosa, Exato. ia lá ver o que ela precisava, se de mais sol, mais chuva, mais água, mais nutriente. Então tem uma energia diferente. Então esse é o nosso trabalho, assim, isso que me encanta no trabalho do Laces. O que eu acho muito bom é porque muitas vezes as pessoas forçam a barra para encontrar diferenciais nos seus negócios. Então elas ficam buscando, olhando para o mercado apenas e pensando, o que a gente pode fazer que está na crista da onda, que tem oportunidades e tal. E é o que boa parte das pessoas fazem. Vocês descobriram a vocação de vocês. Sim. Vocês olharam para aquilo que vocês já tinham de experiência, de vivência, de práticas familiares, e vocês criaram um negócio diferente num momento em que ainda não estava nesse boom do natural, Sim. apostando em alguma coisa que era da essência de vocês, e agora vocês estão aí no mercado interessante, muito promissor e bem posicionados. Eu queria que você me dissesse sobre essa trajetória, e eu sei que houve uma transformação grande entre a prática do seu avô, a maneira como a sua mãe criou os cosméticos e o que ela via, e a transformação do spa no que é hoje, que é um espaço interessante, em que as pessoas são acolhidas, que tem todo um cuidado no tratamento. Como é que foi esse processo de construção da marca atual, da empresa atual? Eu acho que você colocou como um ponto muito importante. A gente realmente trabalha a nossa essência com toda a sua pluralidade, né? Então, assim, é você olhar, apesar da gente usar produtos naturais, e colocar isso nos nossos ambientes, porque a gente tem, né, toda a nossa arquitetura trazer a luz natural, as plantas, né, a possibilidade de você estar como se você estivesse fazendo o cabelo num jardim. Sim. Os produtos têm a natureza, a babosa, né, o alecrim, mas com tecnologia. Então, a gente não deixa de pesquisar e usar a principal tecnologia com o olhar da natureza. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. E isso foi o que a gente sempre buscou e continua, né, pesquisando. Enfim, eu sou uma pessoa muito criativa e dedicada com relação a isso, porque eu acho que a gente está sempre em transformação, a gente é um organismo vivo, onde a gente tem que estar sempre pesquisando, né, estar sempre inovando e trazendo essa inovação, e isso que nos faz diferente, porque a gente não acha que a gente chegou lá, apesar de você, às vezes, hoje você falou assim, na crista da onda, quando eu ouço isso, eu acho maravilhoso, eu sei que o Laces é uma referência, né, no mercado da beleza natural, mas ao mesmo tempo eu não me acomodo com essa situação. Eu acho que a gente tem que estar sempre em transformação. Perfeito. E a minha empresa, assim, ela passou de uma empresa familiar para a profissionalização, e mais ou menos em 2011 a gente fez um processo bem importante de profissionalizar a empresa.
porque a gente começou a querer expandir, né? E aí, assim, para você fazer um plano de expansão, precisam ter profissionais cuidando de cada área. Então, hoje a gente tem um CEO, tem os diretores, tem as pessoas que fazem justamente a gestão de uma empresa de beleza, que não é fácil, né? Porque a gente fala que a gente é uma empresa de pessoas, porque nós temos 280 pessoas, colaboradores que estão com a gente todos os dias, e mais a gestão de produtos, então a gente é um ecossistema de beleza. A gente tem a nossa fábrica, onde a gente produz os nossos produtos, onde foi a primeira fábrica certificada orgânica desde 2008. Então, a produção é toda rastreabilizada, justamente para que você tenha esse olhar do orgânico, né, dentro dos produtos. A gente tem uma academia, que a gente chama de Universidade Laces, que é onde todos os profissionais que trabalham com a gente passam por esse processo de treinamento. Né? Então, a gente tem toda essa formação olhando o sistema como um todo. Né? Que eu acho que esse é o grande diferencial, é você ter um olhar amplo, né, de todo o processo. Né? Sim, eu vou até querer explorar, que é o tema mesmo que a gente vai conversar aqui hoje, sobre essa profissionalização das empresas familiares. Eu vou querer entrar um pouco mais nesse processo seu, dessa construção. Mas eu queria que a gente trouxesse um pouquinho da mudança da essência da marca. E aí eu não tô nem falando da marca acabada, a gente chega nisso depois. Mas do conceito mesmo, sabe? Vocês olharam para dentro, descobriram alguma coisa que era parte da essência de vocês, fizeram disso o core, o centro de todo o negócio, como você falou, até conceitualmente, o ambiente, por exemplo, lá em Moema, que eu frequento, a árvore é dentro do espaço, é lindo, é aberto, é como se você estivesse mesmo na natureza, uma iluminação natural, bonita. E isso vocês exploram de todas as formas. Mas até chegar nisso, vocês saíram de um conceito de incorporar o natural, de cosméticos que usavam o natural como fundamento, para um momento de modernização em que vocês têm hoje a tecnologia, como você disse, incorporada aos produtos, mas com aquela essência do natural. E toda uma marca construída profissionalmente em volta disso, que hoje tem um conceito muito claro. Vocês não estão posicionados como um salão de beleza, mas um spa para cabelos, né? Eu vejo o posicionamento de vocês. Um spa para cabelos, que é um oceano azul. Vocês entraram num mercado novo. Como é que vocês enxergaram isso? Em que momento isso aconteceu? Isso foi depois da profissionalização, quando vocês trouxeram pessoas de mercado que tinham essa visão? Ou você teve essa visão antes e já começou a trabalhar em cima disso e depois aprimorou? Eu posso te dizer, claro, que isso já faz parte do nosso DNA desde o início. O que a gente foi construindo foi os processos, né? Porque claro que assim, desde o primeiro salão, para você ter uma ideia, a gente tinha do lado do espaço onde tinha o espelho, a cadeira, o carrinho, que era o lugar de execução, a gente tinha uma horta onde a gente plantava o alecrim que a gente usava para fazer o shampoo. A gente tinha um espaço de jardim onde a gente plantava aquelas plantas que a gente usava para fazer a infusão, para virar um shampoo que a cliente levava para casa. Então, claro que era um processo extremamente artesanal, né? Mas já vinha no nosso DNA. O que a gente foi profissionalizando foi realmente quando você olha para a empresa e começa a ter mais pessoas, tem que ter mais gestão. Então, assim, colocar as coisas dentro das caixinhas, né? Mas essa essência já vinha desde o início, né? Porque, assim, na verdade, eu acho que a gente aprendeu com meu avô, né? A fazer essas emulsões, esses produtos, e a tratar o ser humano como alguém que está sentado ali precisando de cuidado, não alguém que eu tenho que impor a minha vontade de transformação por causa da moda ou por causa de alguma coisa externa, né? Então, essa filosofia que é a base do que a gente acredita até hoje já existia. O que a gente fez foi realmente levar para o mundo. E como que você leva para o mundo? Tem que ter uma organização, uma gestão financeira, uma gestão de processos. Então, assim, foi isso que a parte profissional, né, quando a gente trouxe pessoas e gestores, foi justamente para agregar isso a uma essência que já existia, trazer essa possibilidade de replicar sem perder a essência. Legal, muito bom.
Eu acho que tem duas coisas que você falou que eu acho que vale a pena destacar para as pessoas que estão ouvindo. A primeira é essa. Às vezes a pessoa está buscando diferencial fora, no mercado. Olhando e falando, o que existe aí de oportunidade? Não, olhar para o mercado é fundamental. Sim. Mas a essência está dentro. Sim. Quando a gente olha para dentro, para as coisas que a gente já faz, que a gente já tem de único, que a gente já tem dentro de casa, a gente encontra a nossa alma. E aí a coisa flui e floresce. Eu acho que isso é uma das lições aí do que você trouxe, que vale a pena. A segunda, e vocês se mantiveram fiéis desde o princípio, aí se foram se aprimorando, se desenvolvendo. Eu acho que a gente vai polindo, né, a joia, né? Eu dou um exemplo muito importante. A gente pega uma pedra bruta de um diamante e um diamante polido, né? E aí a gente põe uma luz em cima dele, né? Sim. A pedra bruta, ela é um diamante, Perfeito. mas ela não reflete a luz. Exato. Quando você pega o diamante, que ele foi totalmente polido, lapidado, ele reflete por todas as arestas dele, né? Isso. Então, é isso. Eu acho que, assim, o Laces, ele sempre foi esse diamante bruto. E aí, conforme vai passando os anos, e a gente ainda não lapidou tudo, porque tem muita coisa para fazer tem muita oportunidade. ainda. Exato. A gente faz esse processo, né? E é uma construção, não é só minha, né? É uma construção de todos envolvidos. Conjunta. Né? Dos gestores, das pessoas que estão lá na ponta vendendo um shampoo dentro das farmácias, por exemplo, que é onde a gente está hoje. É um processo de constante transformação. Muito bom. E aí a segunda coisa que eu ia destacar é essa questão do cliente como centro de tudo. Não é o diferencial, não são os produtos, não são os serviços, não é o espaço. É como eu quero que meu cliente se sinta. E vocês construíram um negócio em volta disso, que é, eu quero que meu cliente se sinta em meio à natureza, imerso à natureza, rodeado por luz, e ele se refletir, né? Ele refletir a luz de dentro para fora. Exato. Então, eu acho que esse conceito é muito bom também, e que, de maneiras diferentes, em negócios diferentes, vale a pena você pensar e refletir sobre isso. Com certeza. Bom, a gente vai falar também sobre esses dois mercados em que vocês estão, que um é de serviços, o outro é de distribuição de produtos. São particularidades e peculiaridades diferentes. Mas eu queria trazer agora para essa profissionalização, que é o tema do podcast. Quando é que começou a aparecer para vocês? A empresa já tem muitos anos, demorou algum tempo para vocês pensarem, olha, agora é o momento de profissionalizar. Eu queria que você me dissesse o que trouxe esse despertar para vocês da profissionalização e como é que a família se manifestou ou se colocou diante disso no momento em que houve essa ideia da profissionalização e a necessidade. Esse momento foi um momento, assim, bem importante, assim. A minha mãe, né, quando começou, ela pensava muito nos processos, nos produtos. Ela é uma pessoa com uma cabeça empreendedora, apesar de hoje ter 84 anos, mas ela sempre foi muito empreendedora. Mas ela tinha muito medo do crescimento. Então, ela sempre falava, não, só a família vai cuidar disso, só a família vai pôr a mão no cliente. E eu era a pessoa que olhava para aquilo e falava, meu Deus, a gente tem um diamante bruto, a gente precisa levar isso para o mundo, né? A gente precisa trazer... as pessoas precisam conhecer, não só nesse espaço, mas sim em muitos lugares. E aí existiu um pouco de um embate no sentido de uma diferença de pensamento, né? Mas não de uma forma negativa, e sim, assim, a diferença do quem traz o novo e de quem está, né, acostumado com aquele dia a dia. Mas foi algo que a gente pensou, né? Eu levando muito essa ideia de querer profissionalizar as pessoas, trazer novas pessoas que não fossem só da família, que fossem pessoas gestoras, o próprio colaborador, né? Que antes só a gente colocava, imagina que eu, minha mãe e minhas sobrinhas que trabalham comigo até hoje, eram as únicas pessoas que olhavam cada cliente que entrava dentro das unidades. Então, o que eu fiz? Eu falei, nossa, vou criar processos onde o que a gente chama de código Laces, que é você colocar esse meu olhar, esse nosso aprendizado de 34 anos dentro de um processo onde você consegue replicar. Legal. E havia essa preocupação da sua mãe de repente, quebrar esse segredo da família, né? Aquilo que vocês desenvolviam, ela tinha receio de abrir isso para o mundo. E você começou a perceber, para a gente levar para o mundo, a gente precisa de processos, a gente precisa de estruturação, a gente precisa criar códigos, a gente precisa padronizar.
E como é que foi lidar com a cabeça dela, a preocupação dela? Como é que você conseguiu quebrar isso? Porque eu vejo que esse é um problema que toda empresa familiar, quando passa de pais para filhos, enfrenta normalmente. Os filhos me procuram muitas vezes, quando a gente vai trabalhar na empresa, e falam: Carol, eu tenho um monte de ideias, eu vejo o negócio com potencial de crescer, mas o meu pai, a minha mãe, que estão lá à frente do negócio desde sempre, eles têm receio da gente vir e mudar tudo e a gente quebrar aquilo que eles sempre fizeram. Como é que foi isso aí? Para mim eu fui construindo isso, né, que eu acho que é um caminho que hoje talvez o jovem não tem muita paciência, mas se preparar, mostrar eu fui mostrando para minha mãe que eu queria aquilo, eu queria levar aquilo que era tão glorioso e que eu valorizava tanto para outro patamar, para outro lugar, e eu me comprometia com ela, né, que é algo que eu não ia deixar perder a essência, né? Então, acho que assim, é o respeito pelo que você, né, para quem está nos ouvindo, para onde, porque assim, a empresa, nós somos a construção, a gente está hoje aqui porque a gente foi construindo uma vida e pôde estar aqui falando, contando essa história um para outro. A empresa é a mesma coisa, né? Então, a gente precisa construir essa segurança, mostrar para sua mãe, para o seu pai, para quem é o fundador, quem teve aquela ideia inicial maravilhosa, que você valoriza tudo aquilo. O que você tem que fazer só é que você vai dar modernidade para isso. Vai dar, talvez, através dos processos, né? Sem perder essa identidade. Muito bom. Acho que esse é um ponto de partida interessante, que é uma conversa clara. E eu acho que essa exaltação, porque muitas vezes o ponto de embate é o filho, o neto, ele vem com tantas ideias e por falta de habilidade de dizer, olha, vamos fazer acordos claros aqui. Isso aqui a gente vai preservar. O que é essencial para vocês? Do que vocês não abrem mão? A sensação do pai, quando ele me diz, é a oposta do filho. Poxa, eu tô aqui fazendo isso há 20 anos. Sim. E agora vem ele e fala que nada do que eu fiz é importante, né? E ele quer desconstruir tudo aquilo que eu fiz. E você foi muito sábia de deixá-los tranquilos em relação, olha, o que é essencial para vocês? Qual que é a essência que a gente não quer que se perca? Isso eu me comprometo a manter. E o que eu entendo que a gente precisa fazer para a gente crescer. Eu acho que hoje, né, isso assim, o Laces tem 34 anos e hoje é mais difícil ainda, porque as mudanças são muito mais rápidas e necessárias, porque quem não olhar para a mudança, para saber que está em constante transformação, vai ficar no passado. Né? Porque eu vejo hoje, eu tenho 48 anos, e eu vejo como é diferente quando eu comecei, né? Então, assim, você fala assim, se você não tiver a cabeça aberta para olhar para o futuro e ver de metaverso, de tudo isso, eu falo, meu Deus, até me arrepia. Mas, ok, vamos aprender. Eu acho que a gente tem que ter a cabeça aberta e em constante aprendizado. É isso aí. E não se acomodar, né? Porque a partir do momento que você fala, não, minha empresa tá bem, tá boa, tá tudo organizado, aí você começa a decair. Sim. Porque hoje em dia não existe mais isso. Minha empresa tá bem hoje e amanhã, para que ela esteja bem, eu tenho novos desafios, novas competências a aprimorar. Salva a pandemia aí que veio nos ensinar tudo isso, né? Isso aí, vamos entrar já nisso também. Mas então, por onde vocês começaram esse processo de profissionalização e quais foram as pedras fundamentais na sua visão? As estacas que vocês fincaram que serviram como sustentação para o negócio a partir de então e para vocês construírem uma empresa que está crescendo? Somos uma empresa de pessoas, então começamos por gestão de pessoas, educação dessas pessoas no sentido de pegar essa filosofia, o que a gente acreditava, o que minha mãe fundou, somado ao que levaria a gente para o futuro. Sim. Colocamos isso dentro de um processo onde, de forma clara e objetiva, a gente fazia um processo seletivo daquelas pessoas que tinham a ver com esse DNA, porque tem que ter, acreditar em coisas naturais dentro do universo da beleza, tem que ter a ver com o DNA da pessoa. Se ela não acreditar, não adianta. Né? Claro que eu não sabia disso no início, então eu errei bastante, faz parte, né, do processo, mas é ter muito claro qual é o processo das pessoas dentro da empresa, como elas crescem, como elas atendem o cliente, desde a hora que abre a porta para o cliente entrar até a hora que ele chega em casa, então todos os pontos de contato do cliente, né? Então isso a gente deixou de forma muito clara para todo mundo dentro da empresa. Então acho que esse foi um pilar muito importante. Certo. E o outro é o financeiro, que você tem uma gestão financeira eficiente, profissional.
né? Eu acho que isso é muito, muito importante. A segurança para expandir. Exato. Né? Muito legal. Então, 2 pedras fundamentais. De novo, a gente volta para aquela questão do cliente no centro e vocês olhando para o cliente. E aí, eu acho que vocês fizeram muito bem. A gente trabalha com estruturação de negócios, gestão de empresas. E a primeira coisa que a gente faz é o dono precisa participar do processo de transformação. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. E esse processo, ele é muito mais, no primeiro momento, de adesão, das pessoas comprarem a ideia, delas entenderem para onde a gente está indo, do que de agora os processos estão todos arrumados, agora a gente já tem meta. Porque se as pessoas não aderirem a isso, a gente vai dar murro em ponta de faca por muito tempo e nada vai acontecer. Com certeza. E aí você traz um outro ponto, que depois que a gente começa essa estruturação de dentro para fora, é começar a atrair de fora para dentro as pessoas certas. Então, estabelecer quem são as pessoas que têm perfil para trabalhar com a gente, quem é que a gente quer trazer, e o que essas pessoas precisam acreditar, quem elas precisam ser para que elas possam agregar na nossa filosofia, no nosso projeto e tudo isso. Maravilha. Bom, hoje, quantas unidades vocês têm? Vocês estão só em São Paulo? Como é que é? Bom, hoje o Laces é um grupo, né? A gente tem os salões, somos 8 unidades, 5 em São Paulo. Legal. 2 Rio de Janeiro e 1 em Belo Horizonte. Legal, eu não sabia que tinha em BH também. Temos a marca Aveda, que é uma marca americana, que somos representantes dela no Brasil. Temos um salão Aveda aqui em São Paulo também, que é uma marca de 40 anos. Excelente. Que tem uma sinergia muito grande com a nossa filosofia. Sim, porque eles são muito voltados para o natural. Pro natural, o fundador, ele buscou o Ayurveda para formular os produtos e processos dentro do salão. Então, é uma marca que está em 9.500 salões no mundo. Muito incrível. É uma marca gigante, que inclusive é do grupo Estée Lauder, né? Então, nós ficamos muito lisonjeados de quando eles vieram para o Brasil, nos procuraram como parceiros para justamente expandir a marca. A gente acabamos a gente já é compensador de carbono desde 2014, acabamos de adquirir uma compensadora de carbono no Grupo Laces, justamente porque a gente acredita que isso faz parte um pilar muito forte do Laces é a sustentabilidade, sempre foi, porque a gente acredita, né, se a gente acredita na natureza como fonte de inspiração, se a gente não preservar, né? Então, através todo o nosso processo de desenvolvimento é preservando a natureza, então a sustentabilidade já é um pilar importante. Então, a gente tem uma compensadora de carbono, que a gente já compensava há bastante tempo e acabamos adquirindo como membro do grupo aí. Muito bom. E vocês têm a distribuição dos produtos da marca de vocês também, que estão em quantos pontos de venda agora? 800 pontos de venda. 800 pontos de venda. Que foi um acelerador da pandemia, né? Porque na pandemia era uma marca que o nosso core business é serviço, e com os espaços fechados, 80% do nosso faturamento é serviço. Sim. E com os espaços fechados, a gente teve que se virar nos 30. Então, a gente começou a buscar vender em outros lugares, né? Para justamente preservar a nossa vida. E aí, de novo, olha, para quem está assistindo o podcast, já viu outros episódios, eu vou destacar isso. Vocês acabaram agregando outros modelos de negócios, outras oportunidades dentro do negócio de vocês, numa atmosfera que tem um único DNA, que é muito legal você ter esse link. Você está distribuindo produtos que estão na mesma linha do que você vende, há uma sinergia, uma troca da essência, mas também de aprendizado. Poxa, quando você distribui e você representa uma marca que está tão bem posicionada no mundo, quanta experiência você traz para dentro do seu negócio, que pode ser aproveitada nesse processo de expansão e tudo isso. E muitas vezes o empresário acaba buscando negócios diferentes. Por exemplo, ele tem uma coisa que é na área da beleza, outra que é na área da alimentação, que não tem sinergia. Isso traz uma complexidade para a gestão do negócio, custos adicionais. E, às vezes, ele fica fazendo apostas quando ele podia empreender dentro do próprio negócio. Eu gosto muito, muito dessa ideia, que é o que vocês estão fazendo agora. Sim. E me diga o seguinte, quantos funcionários hoje? 280. 280. Então, é até enxuta a empresa, bastante enxuta pelo tamanho dela. Diretos, né? Contratados formalmente, que é outra coisa também que a gente fala que no universo da beleza não é muito fácil isso, porque normalmente são profissionais MEI, né? Que não tem uma relação tão próxima, que foi uma das coisas que na pandemia também a gente tem uma folha de pagamento enorme. E não dava para demitir as pessoas, né? Então, algo que a gente começou a
a fazer vários exercícios de coisas, porque justamente não dava pra gente falar, beleza, ó, quando acabar tudo, quando voltar, vocês voltam, né? Não é bem assim. São famílias, são 280 famílias por trás daquelas pessoas, né? Então, tem uma responsabilidade social muito importante, né? Então, isso é uma coisa que a gente não abre mão de preservar, sabe? E aí, hoje, qual que é a representatividade desses negócios? Quanto do faturamento de vocês, quantos por cento vem da prestação de serviços no salão? Quantos por cento vem da distribuição dos produtos de vocês? Como é que isso está hoje agora, com representado? as unidades abertas, voltou um pouco. A gente, assim, na pandemia, a gente zerou o serviço, né? E abriu, a gente tem também algo que eu não falei, foi que a gente tem o primeiro e-commerce de consumo consciente, que é o Slow Beauty. Muito bom. Que tem 60 marcas de mulheres empreendedoras. Que legal. De pequenas marcas de beleza, né? Então, assim, são grandes, não são todas mulheres, mas 99% são mulheres. Que são justamente marcas pequenas, né? Que não poderiam estar na Droga Raia, nas farmácias, nem nos supermercados, porque sabe que é um mercado caro, né? Para estar lá. E a gente abre essa oportunidade justamente para as pessoas irem lá ter uma compra de uma beleza consciente. Sim. Então, você tem desde maquiagem, produtos de cabelo, enfim. Então, hoje a gente tem Slow Beauty, o B2B, que é esses 800 pontos de venda, a venda dos cosméticos nas nossas unidades, né? Isso representa em torno de 30%. Certo. Ainda é muito forte em faturamento de serviço. Mas a gente quer ser uma empresa de produto. A gente quer aumentar bastante a venda de produto. Certo. Que ele represente mais do que representa hoje. Serviço. Né? O serviço. Até porque é mais escalável, né? E você tem condições de gerir isso com mais facilidade. Está em vários lugares, né? A gente lançou uma marca que chama Calma, que é C/Alma, que é justamente uma marca vegana, né? Que tem um preço acessível, que é justamente essa ideia de levar para muitos lugares do Brasil a possibilidade de você consumir de forma mais natural, vegana, orgânica, tem uma pegada, porque assim, eu falo que o consumo, ele é uma responsabilidade, né? Então, assim, hoje o consumidor já vem tendo essa percepção do que, né, através da alimentação, através da roupa, mas o cosmético ainda é um degrau que as pessoas não subiram. Sim. Então, a gente acredita que nós podemos fazer essa transformação, né? Legal. Como marca, como pegada no mercado, de levar essa marca vegana para muitos pontos do Brasil. A gente estava conversando até ontem, assim, eu tenho casa em São Miguel do Gostoso, que é Rio Grande do Norte, é uma aldeia de pescador, e você, assim, parada um dia num mercadinho lá, você começa a olhar a gôndola, né, do supermercado, e você vê aqueles produtos que você fala assim, meu Deus, não tem um que é natural, não tem um que tem a possibilidade de não poluir esse mar que está aqui a 500 metros. E olha que a gente já progrediu tanto, né? Nos últimos anos aí, quanto que as gôndolas foram invadidas pelos produtos naturais. Mas e isso mas ainda tem muitos lugares que é muito pouco. No mercado do Brasil, 3% do mercado é natural. Ainda. Mas vai crescer muito, tem muita então, coisa. Se Deus quiser. É o que a gente trabalha muito para que isso aconteça, né? Então, se a gente pensar no lixo que isso descarta no meio ambiente, se a gente pensar na água que é poluída por conta de todas essas químicas que a gente usa, simplesmente para, às vezes, escovar o dente ou lavar o cabelo. É verdade. Né? Então, assim, hoje o consumidor está percebendo isso. Mais consciente, né? muito mais. Então, eu acho que isso é algo que a gente quer ser agente transformador dessa beleza, pelo menos no Brasil e quem sabe no mundo, né? O que eu queria chamar a atenção aqui, que eu acho que é uma lição para quem está ouvindo, é dessa pedra fundamental. Hoje vocês são totalmente engajados socialmente, têm essa responsabilidade social e ambiental que tem tudo a ver com a marca e que engrandece a marca de vocês, mas vocês nasceram com uma pedra fundamental que era: a gente vem da essência da natureza. Sim. E às vezes as pessoas começam a querer ter muitos pilares, né, quando pensam em sustentabilidade, quando pensam em responsabilidade social, abrem muitas frentes antes de fortalecer a pedra fundamental. E quando você encontra essa pedra fundamental, que é em torno disso que a nossa marca está construída, você tem muitas expansões e possibilidades depois de desenvolver e de trabalhar dentro desses projetos mesmo que você está trazendo aí.
E eu acho que tem gente que não sabe o que é o crédito de carbono, como é que funciona. Explica só um pouquinho pro pessoal, por favor. É até assim, eu tô super Aprendendo apesar agora. da gente já compensar carbono desde 2014, a gente compensava com uma empresa que é a Carbon Limit, Uhum, né? Que é essa empresa que o que ela faz? Ela chega em áreas, né? uhum, E em vez dessas áreas serem desmatadas, ou elas podem ter sido desmatadas, ou elas futuramente poderiam ser desmatadas para sim. agricultura, para gado, para qualquer coisa. E chega para o agricultor e fala assim, ó, em vez de quanto você vai ganhar por isso? Ah, Uhum. X, né? De forma bem simples, tá, gente? É, Eu bem não sou simplista mesmo. especialista, Nem precisa mesmo, é para o pessoal entender, porque muita gente não e sabe. vai lá e custeia isso. E aí Uhum. vende esse crédito para empresas que Sim, querem fazer essa pegada mais limpa. Né? Então é perfeito. muito simples, Sim. não é caro, tá? A gente Exato. fala assim que a gente já fazia isso em todos os salões, então todos os clientes que hoje vão visitar, vão fazer uma escova, um tratamento, já tem a pegada limpa, né? Então, é possível para qualquer empresa, se um salão de beleza consegue fazer... Qualquer empresa de qualquer segmento exatamente. consegue. Então, é isso, né? Então, a compensação de carbono é algo que hoje está se falando bastante por conta de COP, por conta de que a gente está tendo, né, as questões climáticas, mas é algo possível de fazer. Hoje a gente já tem uma área, para você ter uma ideia, do tamanho do Maracanã, Legal. que foi reflorestada com mata nativa, e é muito interessante. Eu fui visitar há 2 anos atrás, e o agricultor fala, gente, eu tinha uma coruja branca, tal animal que voltou a vir morar Olha aqui. só. Então isso é muito legal, porque a gente muito. pode ser agente transformador, né, isso. do meio ambiente. Perfeito. Às vezes a gente fica, o Brasil não é só desmatamento, é Sim, ação. É isso. Né? E acho que isso que você estava falando, né? Quando você olha para dentro, o que eu posso fazer de melhor dentro da minha cadeia? Né? Às vezes as pessoas falam, às vezes é fácil para você que hoje vocês são maiores, mas a gente é uma empresa média, a gente não tem IPO, não tem nada disso, né? Então, tipo, a gente é uma empresa média, que o que a gente faz? A gente olha os nossos processos constantemente e o que eu posso melhorar? É isso. Né? Então, acho que é isso. Seja você uma portinha. Eu posso comprar, ao invés da minha sacola ser de plástico que vai para o meio ambiente e polui, eu posso investir um pouquinho menos e fazer uma eco bag? É isso aí. Entendeu? Tipo, o que eu posso fazer, né? E o que eu gosto desse movimento é que, há um tempo atrás, eu fui também executiva de empresas, trabalhei como executiva, trabalhei na área de marketing, fui gerente de marketing. E nessa época, um tempo atrás, a gente fazia as ações muito mais preocupados com o marketing do que com a transformação. E eu vejo que hoje, quando você faz, a gente faz muito mais voltado para a transformação do que para o marketing. E isso acaba se transformando numa grande oportunidade de marketing para as empresas, porque você não faz uma coisa que é artificial. Sim. Eu forço a barra para fazer uma coisa para a comunidade para poder mostrar os meus números. Não, eu faço porque eu posso fazer diferença no mundo, e à medida em que eu faço diferença no mundo, eu faço diferença para o meu cliente, porque o cliente, ele hoje... Ele está transformado também, ele está repensando seus valores, ele está revendo seus conceitos em relação ao consumo, mas principalmente ele quer ser representado por uma empresa que acredita nas coisas que ele acredita e que, através de atitude, realiza aquilo que ele gostaria de realizar e muitas vezes ele não tem possibilidade. Então, de novo, vocês trazendo de dentro para fora, e essa pequena diferença que você pode fazer no seu mercado pode se transformar numa comunidade de gente muito engajada, apaixonada pela sua marca, que acredita nas coisas que você acredita, que é muito mais importante do que olhar sua reportagem e ver seus números e ficar impressionado. Eu acho, a gente tem uma parceira, enfim, que fala uma coisa que os 4 P's, eles foram reformulados, né? Praça, produto, promoção, preço. Sim. E hoje, né, com essa onda de ESG e tudo mais, então, assim, a gente tem que pensar no planeta, tem que pensar nas pessoas, tem que pensar na plataforma de comunicação, de como você vai expandir isso. E pensar no seu propósito. Então, esses P's, que antigamente era só o capitalismo que mandava, hoje tem que existir esse propósito, né, em tudo que você faz.
né? isso. Então a gente passou pela era do produto, a era da experiência e a era da confiança é agora. Né? Isso então, aí. assim, as pessoas precisam confiar que elas estão comprando, e essa geração que vem vindo mais ainda. Muito mais. Né? Se o produto não é testado em animal, se É. aquele ingrediente que você está fazendo, você está usando, não está poluindo os lençóis freáticos. Então, assim, é todo um olhar que tem que se abrir. É isso. E que antes não era tão importante. Que para a geração antiga, para outras gerações, isso não era uma coisa essencial. Não. Mas a partir de agora passa a ser. E você precisa olhar para isso de uma maneira diferente e incorporar de alguma forma no seu negócio. Com certeza. Eu vou querer falar com você daqui a pouco. Vou até chamar minha convidada já para a gente falar de experiência do cliente, que eu sei que vocês têm isso muito forte. Mas eu queria ainda falar sobre a ideia de expansão de vocês. O que vocês pretendem aí em termos de expansão em breve. E a segunda coisa que eu queria saber é sobre quais são as diferenças que você vê nessa gestão da empresa, que é o salão, que recebe as pessoas lá, e desse processo de distribuição. Você tem 2 tipos de distribuição hoje. Distribuição que é exclusiva, dentro do seu salão você só vende os seus produtos, correto? Sim. E a seletiva, que é escolher os pontos de venda que representam a sua marca e que você pode incluir seus produtos lá. E são operações totalmente diferentes. Então, queria que você falasse um pouco dessas diferenças também. Esse é o nosso desafio atual, né? Porque, assim, a gente é uma empresa de serviço e sempre a nossa alma é de serviço. E entregar o produto através da nossa experiência dentro das unidades. Quando veio a pandemia, a gente teve que aprender a olhar para esse mercado, a gente falou, meu Deus, e agora? Porque funciona totalmente diferente. Então, hoje eu tenho equipes direcionadas para esse outro mercado que fala completamente diferente. Eu vou te falar que a gente está aprendendo, tá? A gente ainda não acertou, apesar de... Eu acho que, assim, a marca é muito forte, muitos pontos de venda nos procuraram para estar lá. Sim. O preço ainda... Quando você vai para o varejo, é um preço que ele não é um produto caríssimo, mas ele não é um preço competitivo. Então, a gente tem desafios aí que nós estamos aprendendo, né? Mas como a marca é muito forte e ela construiu uma história, né? Muito profunda com relação a naturais, orgânicos. Então, assim, às vezes, assim, a gente teve casos de pontos de venda de um grande grupo abrir uma categoria extra para a gente, Sim. dentro do portfólio deles lá, porque eles queriam a gente lá. Sim. E pelo preço, não dava para entrar no mesmo portfólio das outras marcas. Então, a gente fez até um móvel extra, um lugar na gôndola extra para a gente. Então, assim, é aquela coisa, né? Que você tem que ter o jogo de cintura, mesmo sendo, às vezes, uma grande empresa que tem os processos mais engessados, para achar esse caminho. Então, respondendo a sua pergunta, são pessoas, são grupos de executivos diferentes, certo, justamente para olhar esse mercado de uma forma diferente. Então, você tem 2 operações, uma que cuida de serviços, a outra que cuida dos produtos. Exato. E o grupo que cuida de produtos, ele cuida tanto da sua marca própria quanto da Aveda, ou são separados? Cuida dos dois, de Aveda e de... Hoje a Aveda é uma operação que o Grupo Estée Lauder cuida do B2B, que é a venda fora do salão, tá? A gente vende só dentro do salão. Certo. Mas são pessoas que a gente tem a área de produto que cuida, desde a fábrica até o B2B. Tá, legal. Interessante. Então, você criou essa estrutura de gestão. Como é que tá hoje essa sua estrutura de gestão? Você tem um CEO que cuida do grupo todo. Isso. E aí você tem 3 operações. Me explica um pouquinho. A gente tem o CEO, né, que cuida do grupo todo. Tem os diretores de produto, de serviço, que tem os gerentes, né, que estão, enfim... Tem o gerente das unidades de serviço e tem o gestor desses gerentes, né? Certo. Então, a gente tem isso bem organizado, que está sempre em transformação. Eu falo assim, a gente vai sentindo, né? Porque crescer não é fácil, a gente não é ainda uma big empresa que tem todo o caixa para contratar as melhores e enfim. Toda hora. Né? Toda hora um novo departamento, mas assim, a gente está construindo isso de forma orgânica, muito né? Bom. De forma estruturada, para que a gente tem muita responsabilidade. Assim, eu
eu acordo de manhã e toda vez que tem, né, alguma coisa nova a se fazer, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, as 280 famílias, que eu faça algo que não arranhe Que não nenhum... prejudique nenhum, porque pelo não é fácil, contrário. né? É muita responsabilidade, assim. É muita responsabilidade, sim. gente, né? É Assim, a verdade. gente está num país que a gente não tem o subsídio do governo, né? Para dar Começar saúde, negócio, dar tudo isso para as pessoas. Então, quando a gente deixa essas pessoas órfãos, É. é muita responsabilidade. É verdade, tem Né? toda a razão. E só pra gente chamar a Amanda, eu queria que você me falasse sobre o plano de expansão. Plano de expansão. Bom, a gente a ideia é estar nas grandes capitais com Laces, né? Certo. A gente, antes da pandemia, queria abrir 2 unidades por ano, mas com a pandemia a gente Deu uma deu segurada. uma repensada nesse projeto, apesar de a gente ter aberto há 6 meses uma unidade no Rio de Janeiro, mais uma, né? No shopping no Rio Design Barra. E hoje a gente tem um plano que é o Bioma, que é um plano arrojado de conversão de salões, que é o quê? Levar para várias cidades esse projeto que é levar a Veda e Laces Pra dentro dos para salões. dentro dos salões. Sem que eles precisem converter a marca deles. Tá. Então fica, né, o nome do salão com seus clientes, seus profissionais. O que a gente faz é ter todo um ecossistema onde a gente dá gestão para eles, profissionalização. Então treina todos esses profissionais dentro da metodologia Laces e Aveda. Certo. Então levando esse universo do verde, do sustentável, do consciente para esse profissional que já é um profissional, mas ele não tem esse olhar mais natural. Então, a gente tem esse projeto, a gente já finalizamos, a gente começou em junho do ano passado, finalizamos 5 agora em dezembro, e tem um projeto arrojado de 560. Aí, então, o pessoal que é dono de salão, estiver assistindo a gente e tiver interesse, depois procura a Cris aí, manda mensagem pra gente, que quem sabe também pode ser alguém que representa a marca. E é muito legal, a gente já teve, né, esses salões rodando, a gente conseguiu aumentar o faturamento em 60%. Dentro dos salões, de venda de produtos. De venda de produto e de serviço. Olha porque só. como hoje, para você ter uma ideia, nos salões tradicionais, 90% deles é o que a gente chama de design, que é o corte, a escova, a coloração. E 10% é tratamento. Sim. Hoje, no Laces é o contrário, a gente é 90% tratamento e 10%. Então, é uma parceria muito legal, porque eles continuam tendo aquele número de design, só que eles aumentam o faturamento de serviço de tratamento. Interessantíssimo. Então, você consegue ter um ganho para o profissional e para o dono do salão. Demais. Né? Não, demais, porque muita gente poderia pensar, poxa, mas como é que você vai vender para salão? Você vai ser concorrente do salão. Não, pelo contrário, você encontra um viés para entrar no salão, aumentando para eles a possibilidade de faturamento, sem que você faça uma concorrência direta, e eles acabam promovendo também a sua marca de alguma maneira. Exatamente, levando essa beleza consciente, que hoje eles são questionados, né? O cliente passa na frente e fala, não quero usar essas marcas que testem animais, que são maravilhosas, mas não é mais parte da minha ideologia. Exato, e isso está mudando muito e muito rápido, né? Olha, eu vou chamar a Amanda aqui, que é a nossa convidada, e para a gente conversar um pouco sobre a experiência do cliente, que eu acho que é uma das coisas incríveis que vocês têm lá, e a Amanda vai poder agregar muito nessa conversa com a gente. Vem cá, Amanda. Bem-vinda, Amanda. Obrigada, Carol, mais uma vez, né, por estar aqui com essa convidada tão ilustre, que eu sou bem suspeita em falar. Maravilha. Conta pra gente, então, um pouco a respeito de como vocês formulam essa experiência do cliente. A gente já entendeu a essência, mas eu sei que vocês têm todo um cuidado, um passo a passo, inclusive na sequência dentro do salão, de como vocês recepcionam, como conduzem o cliente, o que vocês oferecem para o cliente lá dentro, até o momento em que vocês oferecem pacotes, produtos. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Toda a experiência é pensada, né? Quando a gente vai desenvolver tanto um serviço quanto um produto, ele passa, né? Tudo passa pelos nossos pilares, né? De ser dentro da nossa academia, de ter um produto que faz bem para a pessoa e faz bem para o meio ambiente, enfim. E aí todo mundo entra como se fosse numa trilha de experiência, né? Então, desde quando ela entra na recepção, enfim, a gente faz todo um treinamento com essas pessoas para justamente... Porque não é o que acontece num salão tradicional. Exato. Como cada um, né? No salão, assim, o cabeleireiro acaba sendo contratado com a expertise dele e a carteira de clientes dele. Isso. E aí viram, na minha opinião, várias empresas dentro de uma empresa. É verdade. Né?
No Laces, não. Todos são, desde o primeiro dia, a gente fala que a gente tem um day one, né? Que é o primeiro dia que a pessoa passa por toda a experiência, no sentido de saber o que a gente acredita, os nossos valores, a nossa missão. Porque tem que fazer parte dela, né? Como a Sim. gente quer proporcionar essa experiência para o cliente, ela tem que vir de dentro para fora. E para Sim. fazer isso, você tocar lá dentro do cliente, você tem que usar o sistema sensorial dos aromas, a verdade da quantidade de produto, de planta que tem ali dentro dos cosméticos, uma porcentagem que faça sentido, porque se você coloca 0,0001 de um alecrim, Sim. só para falar que ele Que tá ali, tem alecrim, tá enganando o cliente, né? Então, assim, por isso que eu falo que permeia muito desde da nossa filosofia, né? Então, essa questão do cliente chegar, ele recebe uma massagem de boas-vindas, Sim. né? Então, justamente porque você vem de fora com aquele estresse, atende telefone, faz 1 milhão de coisas, né? Quando você chega lá, você tem que respirar. Você tem que aprender a respirar de novo. Vocês criam um clima pra pessoa ter essa... se desligar do que está Se acontecendo desligar. fora e se sentir dentro e presente. Sim, né? Muito Então, bom. a arquitetura é pensada nisso. Então, quando você está embaixo de um jardim vertical ou de Uhum. uma árvore, você tem energia... Ou um céu aberto. Ou um céu aberto. Você tem Sim. energia daquilo, né? Uhum. Daquela planta, daquela árvore, daquele ambiente. Perfeito. Então, assim, você... mesmo que você chegue estressado, aquilo vai lidando com as suas células inconscientemente, né? Perfeito. Então, assim, esse é o principal. Então, você recebe uma massagem para você desconectar. Os aromas que são puros, não são aromas fabricados em laboratório, são da própria planta, que teve um terroir, que teve quantidade de chuva, que teve uma quantidade de sol, que tem uma energia para estar ali viva. Que foi né? uma mão que pegou, não a máquina que processou. Exatamente. né? Então, né, aí você vai conversar com o especialista, que a gente não chama de cabeleireiro, é o hair especialista, que é uma pessoa que foi educada dentro do método Laces para entender aquele ser humano com um diagnóstico de ele não vai só olhar o cabelo e falar, você tem que ser assim ou assado. Não. O que está te incomodando? Né? Certo. O que esse cabelo conta uma história. Né? Uhum. De coisas que você passou e trouxe ele até aqui. Então, o que você tem feito? Que produtos você tem usado? E o que está te incomodando? Então, aí eu posso pegar na sua mão e levar você para um outro lugar. Muito Então, bom. por isso que faz parte você se desconectar daquele externo e se conectar com você. Uhum. Você tá ali presente, né? Então, as pessoas que atendem, que são os especialistas, está presente dentro daquele foco, Uhum. não da transformação externa só, da Perfeito. transformação interna. Muito bom. E levar junto até outro lugar, porque também é uma parceria. Não adianta só eu querer que você cuide do seu cabelo e nem só você querer que eu cuide do seu cabelo. Sim. É 50%. Então, existe uma troca. Por isso Legal. que existe, às vezes, aí é oferecido um cronograma que Sim. comercialmente é interessante, porque a pessoa põe dentro do fluxo dela financeiro. Exato. né? E faz um compromisso contínuo. Exato. Porque não é uma visita esporádica ao salão, Exato. né? Porque não é milagre. Eu falo assim, eu deixo Sim. para Deus fazer milagre. A gente faz um processo Sim. junto com Perfeito. o cliente dentro de uma transformação da consciência e aí você tem uma consequência de um Uhum. cabelo saudável. Porque a gente Exato. acredita o quê? O cabelo saudável, ele é bonito todos os dias. Exato. Não só no dia que você vai no salão. É isso aí. Exatamente. Que é muito o conceito de vocês. Aí, Amanda, eu sei que você é cliente também, que você gosta bastante. Sim. Eu, por exemplo, quando eu vou ao salão lá, a maioria das vezes não é porque eu tô querendo arrumar o cabelo, nem lavar o cabelo, nem fazer escova. É quando eu não tô muito bem. É quando eu tô meio Sim. doente, é quando eu tô meio triste. Sim. Porque eu não vou lá pro cabelo, eu vou lá pra mim, é pra me sentir bem. E eu sei que você gosta bastante também, e do ponto de vista de experiência do cliente, quais são as coisas que você valoriza lá, que você acha que são interessantes e que vale a pena destacar? Você usou um ponto que eu também gosto muito. Eu uso o Laces como uma... Terapia. um momento de pausa ali, por mais que às vezes eu vou trabalhando, eu até brinco, a maioria dos meus posts ali eu falo que é um office fora do home, Uhum. né? Até virou meio que um jargão ali. Porque tem a questão da terapia, né? Do pé, da massagem, do tratamento, da experiência, do cheiro.
E até falando sobre a questão de experiência, você pontuou aí que você vai lá para fazer isso, o que eu acho muito interessante que a Cris cada vez mais vai buscando contato com a natureza. Então, os processos, hoje por uma casa lua cheia, né, Cris? Hoje é dia de lua Hoje cheia. tá no auge aí pra quem quiser, olha, não só cabelo, mas como um todo. Uhum. E ela vai criando essa história. Então, você acaba que, eu particularmente, adapto muito. Nossa, lua cheia, eu já sei que tem um tratamento lua cheia. Pós-lua cheia, que é ali, meio na lua minguante, eu acho que tem a vela terapia. Tem. E todos os tratamentos têm uma experiência para você desconectar. Então, ela vem de uma massagem no pé, na nuca, né? Que auxilia, obviamente, ao produto, mas pra gente que tem um ritmo muito acelerado, eu, né, particularmente tenho, bem insano, é uma forma de trabalhar ou desconectar. Então, às vezes acontece eu marcar com amigas, né? Tive recente com a Angélica, por exemplo, banhar, a gente não consegue se encontrar, então fica de um lado, outro do outro, tá trabalhando ali, a gente tá conversando. Ao invés de tomar café, vai pro salão. Ao invés de tomar café, vai pro salão. Só que eles têm uma experiência, um contexto, e que a gente acaba, por mais que a gente, principalmente mulher, tá fora do agito, mas conecta com a natureza, porque você faz muito esse ciclo, né, da experiência com o ciclo da natureza, então é meio que inconsciente, a gente se conecta com o nosso necessário, podemos dizer. Legal. Então, eu sou bem apaixonada, assim, pelas experiências que a Cris, e ela tá sempre inovando ali, né? Tem um que eu acho bem interessante, que é aquela mesa que... Me fala um pouquinho mais dela. Mesa de alquimia? A de alquimia. A de Esse alquimia, foi o último ela tratamento que a gente lançou. E é um tratamento bem customizado, né? Então, a gente faz a análise do cabelo e monta um produto personalizado para você. Muito Então, bom. dependendo do que, né? Aí são alguns especialistas que têm um treinamento específico, que é ligado muito a conhecimento profundo do couro cabeludo, né? A gente faz uma análise específica. E aí, através dos ingredientes da natureza, você traz o equilíbrio. Então, você faz ali uma manipulação na hora daqueles ingredientes para você justamente aplicar utilizar. especificamente para aquela pessoa. Daí eu quero destacar duas coisas. Um que a Amanda trouxe, bem lembrado, que é o quanto vocês utilizam uma coisa que já está na cabeça do cliente. A maioria das pessoas, principalmente mulheres, tem essa visão das luas. Sim. E agora é a data de cortar o cabelo, agora a lua tá favorável para o cabelo crescer. E vocês trazem isso para dentro do salão e utilizam essa abordagem como um mote de venda, mas no sentido de favorecimento do cabelo. Uma marqueteira falando. Né? Mas eu observo tudo quando eu vou ao salão. E aí já tem lá o pacote que é da lua cheia. E aí você tem uma sequência de produtos e serviços que você oferece por causa desse momento. Então você usa aquilo que já está na mente do cliente. Coletivo, do inconsciente coletivo, que a pessoa já está propensa a investir no cabelo porque ela acha que vai favorecê-la. E você traz valor agregado, percebido e fomenta isso. E a segunda coisa, sobre essa personalização, que a Amanda lembrou e você destacou, que é algo que faz com que eu pague muito mais. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa para mim, eu não estou indo lá comprar uma coisa padrão. Isso já aumenta o valor percebido. E terceiro eu não tô indo lá pra cortar o cabelo. E quando eu vou lá, geralmente, eu gasto 4 a 5 vezes mais do que eu gasto no salão pra cortar o cabelo. Até porque eu não só corto o cabelo, vocês fazem lá o trançado, né? Eu já fiz algumas vezes. A aí passo experiência laser. é de fato, assim, o grande... Né, diferencial. O grande diferencial, eu acho que o contexto como um todo. Se a gente pudesse definir o Laces em uma palavra, seria experiência. Com certeza. Né? Por mais que a gente podia falar orgânico, natural. Pode vir outras palavras em mente, mas eu acho que uma palavra seria experiência. E a experiência, ela começa na porta de entrada. Né? Pra quem já teve, eu acho que o seu caso também, quem não foi ainda, vale a pena a experiência. Você tem aquele diagnóstico que é bem diferente de um diagnóstico tradicional. E você tem uma etapa. O que eu acho que facilita escalar. Né? Porque quando você tem um processo, por mais que individualizado, né? Porque vai ter o diagnóstico individualizado, o cabelo da Carol não é igual ao meu, do mesmo jeito. E também não temos vontades iguais, né? Eu citei um exemplo da Angélica, por exemplo, que eu falo que a gente tá muito junto em muitos lugares. A Angélica já tem mais de 50, ela já tem um perfil de cabelo, o dela é curto, eu já gosto do meu longo, o dela é ruivo, o meu já gosto de mechas, a Cris já não pinta, você já tem um outro perfil. Por mais que tenham diagnósticos diferentes, a individualização, mas você tem padrões, o que dá muita facilidade na Eu acho que isso é incrível. Que eu acho que deve ser um desafio. É um desafio. O que te ajudou pro Bioma, que eu acho que é um projeto que você não falou muito ainda, mas eu acho básico, né, assim, interessante ressaltar.
porque você consegue escalar. Quando Sim. você tem um padrão, não necessariamente padrão, É uma né? linha de raciocínio, né? Na verdade, Sim. esse com certeza é o grande diferencial. Acho que a experiência é o que nos destaca, né? Porque, assim, eu vejo o universo da beleza, ele é muito assim, né? Daquela beleza... Justamente, o nosso cliente, raramente ele vai porque ele tem uma festa ou porque ele vai porque ele precisa de Se cuidado. cuidar. Né? Então, o cliente do salão tradicional, ele vai porque ele tem uma festa, uma formatura, A ocasião uma é que ocasião, leva ou o cabelo lá. tá branco, ou enfim, isso. mas é uma ocasião. Sim. Né? A gente é um cuidado. O que a gente espera, né, que o cliente perceba através dessa experiência que a gente cuida dos mínimos detalhes, assim, da folhinha que coloca. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito Você tá dos falando rituais. e eu tô sentindo o cheiro aqui, porque o cheiro eu conecta eu sou uma gente. pessoa ritualística, assim, eu gosto muito de rituais, né? Então, assim, sabe aquela coisa de na lua cheia, por quê, né? Porque a gente tá com a energia da lua mais próxima da gente, trazendo esse fortalecimento, especialmente para as mulheres, né? A lua cheia mexe muito com todo o nosso E hoje ciclo, é a lua em leão, né? por um acaso, né? Nossa, Deve super estar, poderosa. Assim, Carol como leonina e a minha lua em leão, hoje tá o negócio. Lua em leão? Lua em Hoje a leão. lua é leonina. Ei, gente, não Hoje entendo nada ela disso, tá- não. Hoje ela tá no auge, né, Cris? Fala aí. A gente lançou também um tratamento que chama Sagrado Feminino, que agora a gente deu que é lindo. a gente recolheu ele um pouco para a gente lançar num segundo momento, mas é também que trabalha as luas internas das mulheres. Que Legal. é justamente o movimento que está acontecendo. A gente sempre teve que ser tudo na vida, né? Mãe, esposa, empresária, enfim. Sim. E a gente tem por característica ser essa pessoa plural. Sim. A mulher é diferente do homem, a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Verdade. Faz parte da nossa natureza. Só que às vezes a gente esquece que a gente também é sensível, que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa ter momento para recarregar. Exato. Né? Então, todos esses rituais que a gente faz no Laces, né, que geram essa experiência, são muito também a oportunidade de você se recarregar. Né? Então, que é isso que você falou, eu vou para lá para me cuidar. Né, para estar com aquele momento. Às Porque vezes eu posso estar mereço trabalhando, ali, porque hoje faz parte, né? A Sim. gente tem até a unidade da Mauri, que é uma unidade que tem no meio de um centro, né, bem comercial. Polo forte, que tem as mesas compartilhadas, que direto as mulheres vão lá para fazer o cabelo e fazer reunião. Então, assim, a gente tem Olha, essa dica aí, eu não tinha, acho que vai começar, a gente vai sair dos né, restaurantes, vai começar a ir pro Laces. E antes de ter a coisa do home office, né? Antes de pandemia. Sim. A unidade da Mauri tem 4 anos. Então, tipo, Legal. já é algo que acontece com muita frequência isso. Porque, justamente, a mulher, em vez de muitas vezes, como o homem gosta de ir pro restaurante, a mulher prefere estar se cuidando e compartilhando ali com uma reunião de trabalho. Essa é uma prática que eu fazia antes da pandemia, inclusive. Sim. Eu sempre tive o hábito de ir pro Laces. Eu gosto realmente de desconectar. Na semana eu gosto de pegar um dia ou pra fazer o cabelo, ou pra fazer uma massagem, pra fazer alguma coisa que eu possa até estar trabalhando, mas que eu me desconecte daquilo, porque eu acho que a gente se desconecta pra conectar, né? Que é uma outra Sim. frase que eu uso bastante. Eu gosto muito da ideia de vocês do ponto de vista de negócio, porque a predisposição da pessoa a investir quando ela tá indo, por exemplo, eu vou pro salão por obrigação, Caroline, eu vou pro salão por obrigação. Quando eu chego no salão, o salão já conhece, ele já coloca a mesinha, porque eu acho uma perda de tempo ir no salão. Não é que eu não sou vaidosa, eu adoro me cuidar e tudo mais, mas eu preciso trabalhar, minha rotina é de muito trabalho, então eu já chego, ele já coloca a mesinha para eu trabalhar, para colocar meu computador, e eu não me lembro de ir ao salão, eu acho que nos últimos, sei lá, quanto tempo, sem levar meu computador e fazer alguma coisa com aquele tempo, trabalhar e fazer alguma coisa, adiantar alguma coisa que eu preciso. Porque eu acho perda de tempo e eu vou porque eu preciso fazer a unha, porque eu preciso arrumar meu cabelo, mas não é porque eu vou lá que eu falo, que delícia, eu vou ficar 5 horas no salão, eu odeio. Sim. Eu, Caroline, não gosto de gastar 5 horas no salão. Sim. Mas quando eu vou lá pro Laces, eu vou porque eu vou relaxar, e aí eu já vou predisposta a gastar, e vou porque eu tô indo pro spa. Um spa diferente. Vamos fazer uma Gastar que eu ressalva, digo é assim, eu já vou com a minha predisposição a gastar dinheiro, é isso. Não, então, mas eu Porque faço eu um vejo comparativo como do um financeiro. investimento. Investimento não só na beleza, mas eu acho que é investimento de um contexto. Exato. Você falou sobre o trabalho, eu também vou trabalhar, por mais que eu não leve o computador, eu tô no celular, tanto que eu tento marcar. Eu já marco as minhas, vocês estão livres, também vou num dia que eu consigo estar ali office. Por mais que eu faça uma reunião online, já aconteceu de fazer reunião online, falar com a família, enfim, se eu precisar passar o dia.
eu acho que essa praticidade dá muito grande. Reunião que não estava na minha pauta, mas talvez vai começar a entrar. Mas é o posicionamento que me chama a atenção. De você entender tanto o seu cliente, entender que, dependendo de como você se coloca, ele está muito mais disposto a gastar. Ele já vai lá pensando, eu vou investir sim. Eu vou gastar um dinheiro maior do que eu gastaria para ir no salão. Mas quando eu vou trocar pneu de carro, por exemplo, eu, Caroline, sou pão dura, eu gasto o que é necessário para minha segurança. Sim. Mas falar que eu adoro quando eu saio lá do lugar que compra pneu, feliz da vida que eu investi aquilo, eu não saio. Claro. Preferia muito mais. Você sai com pneu, né? Você não Não sai... é uma coisa que mulher costuma dar grande... Sim, mas é bonito o diferente, pneu. Não, é necessário. Não é necessário. E eu exato. vejo que essa diferença é o mesmo tipo de produto ou serviço, mas com viés diferente, que a pessoa consegue entender isso daqui eu tô gastando porque eu preciso, esse aqui eu tô gastando porque eu quero. E quando eu gasto porque eu quero, eu mereço, e desperta em mim essa disponibilidade de investir, Sim. que eu acho que é uma coisa que vocês fazem muito bem. E a outra coisa que vocês fazem muito bem em relação à experiência que eu vejo é, como a minha experiência foi muito legal lá dentro, eu tomei um suquinho gostoso, eu comi uma coisinha natural, eu recebi massagem nos pés, eu cheirei uma coisa legal. Quando eu saio de lá, é natural pra mim investir um pouco mais. Uhum. Levar pra minha casa o Eu produto. ia chegar nesse ponto. Lá no meu banheiro tem o dela também potinho. É incrível. Oi? O pós, era isso que você chegou no ponto, né? O pós, que é o pós-venda aí, que você termina... Eu você acho sai que de a lá venda querendo- dela não termina no serviço. Ela consegue agregar o Sim. serviço e o produto numa mesma venda. Uhum. E os pacotes, que é o que muita gente não consegue, como extensão da experiência Sim. que teve lá. Sim. E eu, na minha casa, eu tenho lá o potinho de diluir Dilui o shampoo com a marca de vocês, que eu olho para ele todo dia. E que eu vejo que no ponto de experiência do cliente, vocês trazem a informação, Uhum. que nesse momento, cada vez mais, é valorizada pelo cliente. Como é que vocês usam isso? Eu sei, porque eu já recebi, isso me faz ficar mais propensa a comprar. Como é que é para vocês essa questão da informação? Como é que vocês agregam isso na experiência do cliente? A nossa preocupação é muito fazer parte de uma beleza consciente, né? Então, é o que a gente fala, se você pode, é o que a gente quer que você leve o produto. Sim. Mas se você não levar, pelo menos você ganha essa cumbuquinha, para que você tenha a diluição de qualquer shampoo que você já está adaptado lá, né? Que você já tem no seu banheiro. E conforme você vai vendo a diferença, você vai indo para esse universo do mais natural. Sim. Porque isso é um pilar da sua vida que tem que mudar, né? A gente, claro, não fala isso para o cliente, mas é o que a gente deseja. Não por causa de consumir só o nosso produto, mas porque a gente tem que respeitar o meio ambiente. E o consumo do cosmético, ele é algo que polui a nossa água, que é a nossa fonte de vida. Perfeito. Entendeu? Então, assim, transformar um pouco esse consumo porque eu tenho um cheiro gostoso, ou porque deixa o meu cabelo soltinho. Mas o que tem por trás disso? Perfeito. Então, a nossa preocupação muito, que você estava falando do potinho, né? Para quem está nos ouvindo, é que todo cliente que entra, que vai lá no nosso espaço, a gente fala que a gente ensina o lavar saudável. Que é justamente essa forma consciente de você, primeiro, dar mais potencial para o teu shampoo, ou seja, você poder usar ele mais vezes, então consumir menos. E também na hora que você dilui o shampoo, na hora que você está utilizando, você também utiliza menos água para tirar ele do seu cabelo. Então, tem uma responsabilidade com relação à água, né? Então, isso é o que a gente ensina para todo mundo que vai nos nossos espaços. Mas, né? por outro lado, toda vez que eu tomo banho, que eu olho pro potinho, eu me lembro que eu estive no Laces um dia e que eles me ensinaram que eu tenho que diluir o shampoo, que eles me ensinaram que é legal depois eu lavar o meu cabelo com uma água que não seja uma água com cloro. Isso. E a partir do momento que eu começo a lembrar, toda vez que eu tomo banho da sua marca, eu começo a incorporar aquela marca e os conceitos dela na minha vida, no meu dia a dia, e isso cria uma identificação com a marca E é essa muito semente forte. que a gente quer plantar. Uma identificação e uma conexão, porque vem aquela Exato. memória ali, quase que uma memória afetiva, né? Porque Isso quando aí. você foi falando das experiências, eu vou sentindo o cheiro. É. Eu vou imaginando o cheiro do ambiente, do local. Quando eu estou falando da massagem, aí eu me lembro da massagem da nuca, eu vou me Isso lembrar, aí. né, da reflexologia, porque eu acho que vocês conseguem realmente plantar essa semente que fica bem registrada. Sim. E um dos pontos que eu acho que a gente acaba, né, que muitas marcas a gente tem falado aqui no podcast, Carol, é que eles são bem instagramáveis. Então, né, desde Verdade. hoje um pouco menos, vocês estão pós-pandemia usando o copo de papel, né, mas antes tinha desde o café, do chá ali, de hibisco, cada ambiente, as plantas, então muitos clientes acabam fazendo aquele
né, overpost aleatório Legal. e orgânico. E eu acho que foi uma das coisas que ajudou vocês muito a crescer. Não tenho dúvida que a experiência, que eu acho que é uma das coisas que a gente pontuou bem aqui, mas eu acho que esse foi um ponto que acaba, né, sendo duplicado, eu acho replicado. que você tem que agregar valor, né? Assim, aquilo que vocês estavam falando de custo e de valor, né? Sim. Porque assim, se o cliente percebe, né, que essa marca, né, seja através dos posts que ele faz, do ambiente que ele faz, da atuação na sociedade, ela quer fazer parte desse grupo, Movimento. né, É. desse movimento. Eu acho que o Laces, ele tem, graças a Deus, assim, a gente foi sem muito marketing, assim, às vezes eu falei marqueteira, porque assim, Sim. eu olhando você, ouvindo você falar, eu falo assim, ó, marqueteira falando, mas nunca foi através do marketing, Sim. nunca foi os rituais e as coisas e a arquitetura. Claro que tem o marketing, Sim. né, por trás, mas assim, nunca foi a primeira bandeira, Uhum. sabe? Sempre foi pensado no quê? O que o cliente, como o Precisa. cliente vai se sentir com a experiência, fazendo uma massagem, fazendo uma escova que seja embaixo desse ambiente natural. Uhum. O copinho, né? O chá de hibisco gelado no momento do verão, o suco verde. É assim, como que o cliente se sente, Legal. né? Então, isso é espontâneo, porque quando você pensa nele, qual a melhor experiência que você pode dar, ela se sente parte daquilo. Exato. Né? E aí ela quer propagar para amiga, no Instagram, naturalmente, né? Então, Eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, a gente já tá caminhando pro final, quero só uma dica final da Amanda aqui, mas acho que de tudo que eu acho que vocês têm de mais incrível é que vocês construíram uma marca que faz sentido e que tudo gira em torno de um único epicentro e aí todo o resto é consequência. A espontaneidade das postagens, a vontade de estar lá e mostrar para todo mundo que você está, a vontade de consumir os produtos porque eu acredito naquilo que me foi informado, a verdade, a veracidade de que me passaram uma informação que eu posso acreditar. Se eu posso acreditar na informação, eu posso acreditar nos produtos, eu posso acreditar na marca. Eu acho que vocês criaram aí um movimento muito interessante, porque ele é genuíno. sim. Ele não é um movimento imposto de fora para dentro, ele é um movimento de dentro para fora. Eu queria só pedir para você uma dica para quem está pensando em começar a criar uma experiência dentro da sua empresa. Se você pudesse dizer 2 coisas que você acha que são muito importantes, o que você diria? Uma principal é ter um movimento, é ter uma causa, que eu acho que isso é muito claro na crise, né? Antes de cabelo, antes de experiência, antes de cliente, você percebe que cada passo que ela dá sempre tem ali o planeta, o orgânico, natural. Quando você tem clareza, né, de onde você quer ir, você sabe o caminho que você vai precisar percorrer, onde chegar. Legal. Eu acho que esse é o primeiro, né, ponto. E o segundo, para mim, volta ainda para a experiência, porque a experiência leva a todos os outros. A você trabalhar o seu marketing, o comercial, a ouvir o seu cliente, a posicionar a sua marca, a escalar a sua marca, a preparar o seu produto, né, que são as etapas, o passo a passo, aos erros, aos acertos. Então, volta. Mas a observação mesmo do cliente e do ambiente. Que uma das coisas que a gente até já falou em outros momentos, que o cliente é a sua referência, você já tem seu cliente ali. E muita gente busca os novos, o que é bom também. Mas quando você só foca nos novos, você esquece nos antigos. E os antigos podem te dar reflexo do que você pode ajustar. E Legal. normalmente esses ajustes vêm da experiência, né? Maravilha. A melhor essa ou aquela, enfim. Cris, para a gente encerrar, você percorreu uma longa estrada, lidando com uma empresa familiar e um processo de transformação, vem tendo muito sucesso nesse crescimento, expansão, em agregar novos modelos de negócio. E certamente você vem se transformando. Se você pudesse falar com quem está nos ouvindo e deixar 2 aprendizados que você teve como empresária nessa sua trajetória, que você pudesse compartilhar, que vem te transformando e transformando o seu negócio no que é hoje, o que você diria? Eu acho que assim, olhe para fora, mas para aprender, mas não para se transformar Legal. no que está fora. Incrível. Né? Uma das coisas que a gente, com todo esse caminho de pandemia e que a gente fez, foi não olhar muito para fora. E isso nos deu força para olhar para dentro e ver o que eu tenho de bom e que eu posso levar e que vai me sustentar até passar tudo isso. Muito bom. Excelente. Né? Então, eu acho que isso é uma das coisas. E faça as coisas com amor. Porque eu acho que, assim, desde plantar uma semente até fazer o seu trabalho, se você faz com propósito, com amor, você chega onde tem que chegar. É isso. Muito bom. Excelentes mensagens. Pega essa daí, guarda para você.
Obrigada pela sua presença, Imagina, obrigada, eu que Amanda, pela agradeço. contribuição, obrigada por você estar aqui com a gente, espero que você tenha gostado tanto quanto a gente, e acho que fica aqui um monte de assuntos que a gente poderia se aprofundar, porque é incrível demais quando a gente vê uma empresa que está centrada, que está crescendo em cima de alguma coisa que é sustentável. Acredito demais que esse mercado vai se expandir muito. Esse conceito também agora vem crescendo demais e certamente tem oportunidades para a sua empresa, para o seu negócio e muitas coisas que você pode aprender com isso aqui e aplicar aí no seu negócio. Deixa aqui seu comentário, conta pra gente o que você mais gostou, quais foram seus principais insights, compartilha, chama outras pessoas para assistir esse episódio aqui, conhecer um pouco mais a respeito do Laces, a respeito da Cris e conhecer um pouco mais sobre negócios. E, mais uma vez, obrigada. A gente se vê na próxima quarta-feira, às 19 horas, aqui no canal. Se você não tiver inscrito ainda, se inscreve aqui para ser notificado, para ser avisado. Participa com a gente, que vale a pena. Um abraço e até a próxima semana.